Olá pessoal, meu nome é Nayara, o tema do meu trabalho é Photoshop. Esse trabalho é apresentado à disciplina Multimídia, professor Rani. Bom, o Adobe PS Creative Cloud é conhecido popularmente apenas como Photoshop. Nesse trabalho, queremos definir o que ele é, para que ele serve, como usá-lo e também como funciona. O Adobe Photoshop é um software caracterizado como editor de imagens bidimensionais do tipo raster, ou seja, ele possui algumas capacidades de edição típicas de editores vetoriais. Ele é um software de edição de imagens, editando fotos, mas também muito utilizado para desenhar e colorir, entre outras coisas. Nele é possível emagrecer uma pessoa, tirar rugas, estrias e mudar vários outros aspectos que se queira. É bastante utilizado por designers gráficos, web designs, entre outros profissionais e até pessoas comuns. É considerado líder no mercado dos editores de imagens profissionais, assim como programa de fato para edição profissional de imagens digitais e trabalhos de pré-impressão. O Photoshop ele foi desenvolvido pelos irmãos Thomas e John Knoll. Eles começaram a desenvolver o Photoshop em 1987, sendo lançado em 1990 pela Adobe Systems. Sua versão mais recente é apelidada Adobe Photoshop CC, sigla cujo significado é Creative Cloud, correspondente à sua 14ª edição desde seu lançamento. Atualmente, o Photoshop é rodado em Mac e Microsoft Windows. Porém, suas primeiras versões funcionavam somente em sistema operacional Mac. Pode ser rodado também no Linux através da camada de compatibilidade Wine. Algumas versões anteriores foram lançadas também para IR e X, porém o suporte a essa versão foi descontinuado após a terceira versão do Photoshop. O gênero ao qual o Photoshop está inserido é o gênero edição e montagem de imagem e vídeos. Licença proprietária é o LA. Ele pode ser adquirido através da sua página oficial. É interessante mencionar também que um programa similar ao Photoshop é o GIMP, que é gratuito, enquanto o Photoshop possui licença paga. Ele está disponível em mais de 20 idiomas, entre eles podemos citar o chinês simplificado ou chinês tradicional, o tcheco, dinamarquês, inglês, finlandês, francês, alemão, húngaro, italiano, árabe, hebreu, turco, ucraniano, entre outros idiomas. Bom, mas para que serve o Photoshop? Ele serve para edição de imagem em pixels, serve para manipular completamente a imagem e alterar o seu formato. Quando uma foto é tirada através de uma câmera digital e a mesma não sai perfeita, então ela pode ser levada ao Photoshop para ser alterada da melhor forma possível. Fotos com aparência de velhas e antigas são restauradas através desse programa. Montagens e efeitos em fotos também é uma opção para ser usada. Como exemplo, a troca de cenários, retirada ou adição de pessoas ou objetos que estão nas fotos. Esse programa de edição salva as fotos em vários formatos, tanto para impressão em papel como para web, além de aplicar estilos especiais às fotos e ajuste de cores. É possível melhorar o foco dessas fotos também. Bom, esta é a interface do Photoshop. A versão utilizada para esse trabalho é a última versão, ou seja, Adobe PS Creative Cloud. Na parte superior, você tem a barra de menus. Nela, você pode fazer as ações, como, por exemplo, abrir uma imagem, ajustar uma imagem, definir os layers, definir opções de seleção, aplicar filtros, entre outras coisas. Com ela, você pode efetuar várias ações no seu programa. Abaixo dela, você tem a barra de opções da ferramenta selecionada. É uma aba onde se pode mudar as configurações de cada ferramenta que você vai utilizar no Photoshop. No canto esquerdo, tem a barra de ferramentas. Nela, você tem várias ferramentas ou a maioria das ferramentas que você vai utilizar no Photoshop. No canto direito, tem várias abas. Dentre elas, a mais importante é a aba Layers, que é a aba de camadas, onde cada ação feita no Photoshop é registrada. Tem a aba Channels, que é para cores, tem os Stylers, entre outras abas. Você pode modificar a posição das ferramentas. Você pode personalizar a sua workspace da forma que desejar de maneira muito fácil. No menu Janela, você pode selecionar, resetar ou criar workspaces. Há duas formas de trabalhar no Photoshop, com duas formas de imagem. A imagem do tipo vetorial, que são imagens
estilo fotos que você tira no celular, na câmera digital, e a imagem do tipo vetorial, que são os logotipos, etc. Você pode criar um novo arquivo ou abrir uma imagem. A utilização do Photoshop se dá por meio do uso das suas ferramentas e a utilização dos seus menus. No canto direito, nós temos as abas. A primeira a ser mencionada é a paleta. Elas facilitam ações como navegar pela imagem, fazer alguns ajustes, alternar entre modos e outras coisas muito úteis. A paleta de camadas é provavelmente o coração da edição de imagens. Ela mostra todas as diferentes camadas do seu documento na ordem. Você vai usar essa paleta mais do que qualquer outra. Nela você vai organizar e ordenar suas camadas, assim como configurar modos de mistura, visibilidade, opacidade, agrupar e fundi-las umas com as outras, além de uma porção de coisas mais avançadas. O painel de ajustes é onde você pode facilmente criar e editar camadas de ajustes. A paleta de cores, de canais de cores, permite analisar de modo separado as diferentes cores que formam a sua imagem. A paleta seletor de cores altera suas cores primárias e de plano de fundo de maneira mais fácil, usando comandos deslizantes com os valores indicados. A ferramenta Zoom é usada para aproximar e afastar a imagem, a fim de trabalhar diretamente nos pixels individuais ou em uma pequena área. A paleta de texto e a sua companheira parágrafo permitem fazer todo tipo de ajuste necessário às camadas de texto. A paleta histórico permite ver as últimas etapas de edição e retornar alguma delas caso você queira. Muito do que você encontra nos menus do Photoshop pode ser feito com as ferramentas que serão mencionadas posteriormente. Mas mesmo assim, nós vamos dar uma olhada nas principais opções de cada menu. Bom, nós temos o menu Arquivo, Editar, Imagem, Selecionar, Visualizar, o menu Camada, que permite fazer todo tipo de coisa que você faria pela paleta Camadas, com algumas opções extras. O menu Filtro traz uma coleção de filtros inclusos no Photoshop que pode borrar, focar, distorcer e alterar a sua imagem de muitos modos diferentes e únicos. O menu Análise, você encontra ferramentas de medição. O menu 3D, assim como o anterior, contém controles para manipulações de objetos 3D que são avançados. E o menu Janela já foi mencionado anteriormente. Bom, no canto esquerdo tem-se as ferramentas Mover, Letreiro, que serve para selecionar uma opção da tela no formato retangular ou elíptico, Laço, que permite a você desenhar uma área de seleção com o mouse enquanto mantém o clique pressionado, Varinha Mágica, é mais uma ferramenta de seleção, Corte, Conta-gotas, que pode-se clicar em qualquer parte da tela para copiar a cor do local clicado, Pincel de recuperação, que deixa você pegar uma amostra de um ponto da imagem e usá-lo para pintar sobre outro ponto dela, Pincel e lápis, Carimbo, que funciona como pincel de recuperação, Pincel do histórico, que permite você pintar o passado, Borracha, Lata de tinta e gradiente, que funciona da mesma forma que a varinha mágica, Desfoque, nitidez e borrar. Essas três ferramentas funcionam como pincéis, Subexposição, superexposição e esponja, que são alguns exemplos de ferramentas do tipo pincel que manipulam luminosidade e intensidade de cor, caneta, que é uma ferramenta para desenhar gráficos vetoriais, ferramenta texto, seleção de demarcador, formas, ferramenta mão, que permite mover a visão da área de trabalho inteira do Photoshop, ferramenta de seleção de cor, que permite escolher e gerenciar as cores que você está usando. Pois bem, como funciona o Photoshop, né? O funcionamento do Photoshop está condicionado aos formatos que podemos salvar os arquivos e como é feita a compactação dos arquivos. O espaço de cores é utilizado nesse programa e é importante de conhecê-lo. Quais os requisitos que o sistema operacional precisa atender para o melhor funcionamento do Photoshop? E muito importante para entender o funcionamento desse programa é entender o conceito de camada. Os formatos de arquivos gráficos diferem na maneira como representam os dados da imagem, seja em pixels ou em vetores, e oferecem suporte a diferentes técnicas de compactação e recursos do Photoshop. Para preservar todos os recursos do Photoshop, camadas, efeitos, máscara, etc., o mais indicado é salvar uma cópia da imagem no formato Photoshop, em PSD. Como a maioria dos formatos do arquivo PSD,
como a maioria dos formatos de arquivo, o PSD ele oferece suporte para arquivos com até 2 GB de tamanho. Para arquivos maiores que 2 GB, é indicado salvar no formato do documento grande, que é o PSB, e o formato de COM. Para imagens achatadas, o formato indicado é o Photoshop RAW, e para até 4 GB, o formato indicado é o TIFF. A profundidade de bits padrão de imagens é de 8 bits por canal. Para se obter um maior intervalo dinâmico, maior com imagens de 16 bits, os seguintes formatos são indicados: o Photoshop, o Cineon, de COM, o IF, o PNG, o TIFF, o JPEG, JPEG 2000, entre outros. É importante mencionar que o comando salvar para web e dispositivos converte automaticamente imagens de 16 bits em 8 bits. Para se obter um maior intervalo dinâmico maior com imagens de 32 bits, usa-se os seguintes formatos: Photoshop em formato de documento grande, que é o PSB, OpenSXR, Bitmap, Rendice e TIFF. Os formatos de arquivos nativos podem ser importados de programas da concorrência, como, por exemplo, o Pixel, o GIMP, entre outros. Sobre a compactação dos arquivos, diversos formatos usam compactação para reduzir o tamanho de imagens bitmap. As técnicas sem perdas fazem a compactação do arquivo sem remover detalhes da imagem ou informações das cores, enquanto as técnicas com perdas removem todos os detalhes. As técnicas de compactação mais utilizadas são a RLE, que é a compactação com perda, a compactação sem perdas LZW, a JPEG, que é uma compactação com perdas, que é suportada pelos formatos de arquivos de linguagens tipo PDF, TIFF e JPEG, recomendada para imagens de tons contínuos, como fotografias. O CCIT, que é um grupo de técnicas de compactação sem perdas para imagens em preto e branco, com suporte a, por exemplo, PDF. O ZIP, que é a compactação sem perdas, que é suportada pelos formatos de arquivos PDF e TIFF. Como o LZW, a compactação ZIP, ela é mais eficiente para imagens que apresentam áreas extensas com uma única cor. Entre os espaços de cor do Photoshop existem o CRGW, o LAB, o CMYK e a escala de cinzas. Dentre os requisitos que o sistema deve atender para funcionamento do sistema operacional Windows, o processador ele precisa ser processador Intel Core i2, Microsoft Windows versão 7, 8.1 ou 10, ter 2 GB de RAM, 2.6 GB de espaço disponível em disco para instalação de 32 bits e 3.1 GB de espaço disponível em disco para instalação de 64 bits. O sistema com capacidade OpenGL 2.0 requer conexão com a internet. Já para o Mac, o processador Intel Multicore, 2 GB de RAM, 4 GB de espaço disponível em disco rígido para instalação, sistema com capacidade em OpenGL 2.0 e também requer conexão com a internet. Já a respeito das camadas, elas nos permitem trabalhar com vários elementos dentro de uma única imagem, sem interferir em outros aspectos. Isso facilita muito na criação, retoques e edição. Mas o que são as camadas? Elas nada mais são do que um conjunto de elementos criados dentro da área de uma única imagem, onde podemos trabalhar com um ou vários deles ao mesmo tempo, remover ou adicionar partes, criar sombras e estilos. É possível usar máscaras para ocultar partes de uma camada e revelar partes das camadas abaixo. É possível criar 2 tipos de máscaras. As máscaras de camada, que são imagens bitmap, que dependem da resolução e são editadas com ferramentas de pintura de seleção, e as máscaras de vetor, que são independentes da resolução, que são criadas com ferramentas de forma ou caneta. As máscaras de camadas de vetor não são destrutivas, o que significa que é possível voltar a reeditar e reeditar as máscaras posteriormente sem perda de pixels ocultos. Bom, pessoal, essa foi uma breve explicação sobre o Photoshop. Espero que vocês tenham gostado e entendido o funcionamento desse programa, que se mostra importante e valioso, além de ser bem abrangente. Obrigada!